Então, quer dizer, eles estavam sempre reunindo e sempre trocando ideias, sempre conversando. Porque são pessoas que sonharam, que acreditaram. E daí foi nascendo uma amizade entre a gente. É um conjunto de pessoas procurando fazer uma única ideia. Chegamos à conclusão que nós tínhamos que criar uma associação própria. Se unir fortalece e isso aconteceu de fato aqui na nossa região. Zona da Mata Mineira. Plantações de café, imensos canaviais e criação de gado. Ao longo da história, estas foram as 3 atividades mais importantes para a economia da região. Mas, em meio à geografia montanhosa desse lugar, se desenvolveria uma outra atividade. Mais exatamente no Vale do Piranga, uma microrregião formada por 16 municípios, localizada a 180 quilômetros da capital, Belo Horizonte. Aqui, a tradição secular de criar porcos no fundo da propriedade se transformaria em suinocultura de larga escala e faria surgir uma das entidades mais influentes da suinocultura mineira e brasileira. A criação de suíno vem desde do Império, né? da Era do Ouro, aqui em Ouro Preto, Mariana, já se criava suíno para alimentação. A principal atividade da região antes era leite e cana, certo? Todo mundo tinha cana, tinha uma granjinha pequenininha. Aquela tinha lá 10 matrizes, 20 matrizes. Toda a fazenda tinha porco, boi, galinha, né? O porco era, não passava mesmo sem ele, né? Piso de tábua e a cerca em pé de bambu. Mas funcionava muito bem, bom mesmo. Era um cruzamento de piau com duroque. Dava um tipo misto. Na época era criação de porcos, hoje nós chamamos de criação de suínos. Dos anos 1960 até os anos 1970, a criação de porcos no Vale do Piranga evoluiu para uma suinocultura tecnificada. Em 70, mais ou menos, que a Glosses nos ajudou muito, muita orientação técnica. Eu vim para Ponte Nova em 1977 e já existia uma suinocultura pequena, de pequenos produtores, né, grandes na época, mas hoje nós consideramos pequenos. Mas, apesar dessa tecnologia, a situação ainda não era ideal para uma produção em larga escala. É aquela suinocultura onde tem gestação em gaiolas confinadas, maternidade tudo dentro, tudo fora, creche tudo dentro, tudo fora, crescimento, terminação, tá certo? E isso não existia aqui em Ponte Nova. Um produtor de leite na região, Manuel Lizardo, ele procurou, queria fazer uma suinocultura. E em 82, quando nós partimos para a suinocultura, né? Quando nós resolvemos a mexer com o suíno, que esse cliente meu, Manuel Lizardo, quis trabalhar em suinocultura, o Tarcísio foi junto comigo, que ele era sócio, nessa viagem que nós fizemos. Vamos conhecer e saímos daqui no Fiat 147 e fomos até em Ponta Grossa, no Paraná, visitando suinoculturas em Minas Gerais, em Patos de Minas, que era a Grosses na época. Visitamos a Olambra, em São Paulo, e a Comabra, no Paraná. Gostamos mais da Grosses naquele momento, que era um projeto moderno, super moderno na época, com um conceito de criação completamente diferente do que nós tínhamos naquele momento aqui. E compramos um pacote, que era genética, nutrição, manejo e instalação. E ela teve o foco em Ponte Nova. Isso deu um impulso muito grande à suinocultura aqui. E começaram a investir pesado na suinocultura. Aí já todo mundo que entrou, já entrou nessa nova suinocultura. E esses antigos canavieiros optaram, então, entrar na suinocultura. Nessa época, eu me recordo, o Banco do Brasil fez um programa aqui de incentivo à suinocultura. De uma vez só ele financiou 22 novas granjas. Conseguimos um financiamento no Banco de Crédito Real e com mais alguns recursos que a gente dispunha, nós montamos na época uma suinocultura de 90 matrizes. Na década de 80, a criação de porco passou a ser suinocultura industrial. Faltava agora unir os proprietários de granja da região.
Ideia que no começo não foi tão fácil assim. E é fato, não é fama, não. O mineiro é desconfiado mesmo, ele sempre vai com o pé atrás. A gente sempre olha para o vizinho assim com uma certa desconfiança, né? E é muito difícil, é muito complicado a gente trabalhar em associação. Eu tenho tantas matrizes, eu vendo tantos quilos de carne, eu vendo porco para Belo Horizonte. Esse grupo de criadores, ele era afiliado à Associação Mineira de Criadores de Suínos. E Ponte Nova era um dos núcleos dessa associação. Ele pegava o telefone, ligava para as pessoas, chamava para as reuniões. Eu tinha na época muito peixe, muita tilápia. Falei, eu tenho uns filé de tilápia lá, então eu vou mandar fazer um peixe para a gente, vamos reunir para a gente discutir um pouco. Eu acredito que foram percebendo que sozinhos seria mais difícil atingir os objetivos que eles almejavam. E foi nascendo uma maior confiança entre os criadores, né? Uma maior participação de um com o outro. E foi no momento de dificuldade que surgiu a SUVAP.